Jamil já está aqui entre nós. Boa tarde, Jamil. Adriana, Fábio, boa tarde a todos. Fala, Jamil. Vamos juntos. E um dos destaques da nossa conversa com o Jamil hoje, gente, é justamente essa data dos 5 anos do crime da morte de Marielle. A ONU cobrou hoje, né, Jamil, que os assassinos de Marielle sejam punidos e os mandantes do crime também. Como é que foi esse recado aí, inclusive cobrando que o governo Bolsonaro tem responsabilidade por isso, né? Exatamente, Adriana, vamos lá. Esse é um tema que percorreu os últimos 4 anos na relação entre o Brasil e a ONU. Foram várias as cartas dos relatores da ONU ao governo brasileiro, no caso, o governo de Jair Bolsonaro. Para você ter uma ideia, Adriana, no primeiro dia do governo Bolsonaro, em 2019, isso já, obviamente, começava a aparecer com algum tipo de, eu diria, destaque. Esse destaque foi crescendo justamente porque existia uma grande preocupação internacional em relação às investigações. Vamos pular para final de 2022, quando um dos relatores da ONU voltou a tocar no assunto, dizendo o seguinte, aí Lula já tinha vencido a eleição, e ele disse o seguinte, que de fato a elucidação desse caso seria um teste importante de Lula para o seu mandato, no que se refere ao seu compromisso internacional justamente com a questão de direitos humanos. Ou seja, isso perpassa, eu diria, transborda, não só no governo Bolsonaro, claro, ali a pressão muito grande, mas continua havendo essa pressão. E hoje, justamente o representante do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, Ian Harabi, ele disse o seguinte, eu vou ler aqui, é uma nota apresentada pela ONU, basicamente, em relação a essa data dos 5 anos da morte de Marielle Franco. Portanto, ele diz o seguinte, não deveria haver impunidade, não apenas para aqueles que realmente executaram o assassinato de Marielle Franco, mas também para aqueles que presumivelmente o ordenaram. Diz o seguinte, seu assassinato foi um caso emblemático, fazendo parte de uma preocupante tendência mais ampla de violência política, de discurso de ódio misógino, racista e homofóbico, assédio online e ameaças de morte. E, em alguns casos, ataques reais contra mulheres, particularmente mulheres negras e pessoas LGBTQI, na política local ou nacional, além de ativistas e jornalistas. E aí, é justamente essa parte que ele cita, ele diz o seguinte, esta tendência tem crescido nos últimos 5 anos, impulsionada em grande parte por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que ele mesmo a alimentou. Essa é a declaração feita pelo representante da ONU para a América do Sul, no que se refere a direitos humanos, uma declaração que não hesita em falar no nome de Jair Bolsonaro. Isso era muito diferente nos últimos 4 anos, Adriano, enquanto Bolsonaro estava no poder, sempre havia uma espécie de constrangimento de falar do líder, obviamente, de um país que faz parte da ONU, etc. O nome Bolsonaro não aparecia. Agora, essa é a primeira vez que num comunicado, claro, já com Bolsonaro fora do poder, a ONU cita nominalmente Bolsonaro no que se refere à violência política, basicamente, no país. Muito bem. Jamil, tem outro assunto para a gente hoje, assunto importante também, relacionado à ONU, uma carta confidencial que você obteve com exclusividade, não é, Jamil? Que diz respeito a direitos humanos no Brasil e diz respeito à atuação principalmente da PRF no Brasil, atuação essa que preocupa a ONU de certa maneira. Diga, Jamil. De fato, Fábio, também no que se refere à violência, também no que se refere à relação com o Brasil, e aí é uma carta que foi mandada já para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva por parte de vários órgãos, basicamente mecanismos da ONU e relatores da ONU ao governo Lula, pedindo que o governo Lula investigue e faça algum trabalho diferente do que vinha acontecendo no que se refere à Polícia Rodoviária Federal, que, segundo essa carta, é responsável por também violações de direitos humanos. Eles dão um exemplo, que é justamente um caso específico numa comunidade no Rio de Janeiro, onde houve, em outubro do ano passado,
uma operação da Polícia Rodoviária Federal, nós não estamos falando da Polícia Militar, nada disso, é da Polícia Rodoviária Federal, uma operação numa comunidade que acabou resultando na morte de um garoto de 14 anos que, pelo menos segundo as fontes locais, não tinha qualquer tipo de relação com aquela operação. Ele, inclusive, era entregador de marmita, ganhava R$2 por dia, em alguns momentos bastante complicados, e ele foi alvo, basicamente, desse tiro e acabou morrendo. E, justamente, a ONU usa esse caso específico para colocar, obviamente, essa questão da violência policial e pedir que o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, então, reavalie de que forma a Polícia Rodoviária Federal tem atuado e deixe claro que existe ou vai precisar existir uma investigação e que essa investigação vai ser cobrada. Ou seja, Fábio, mudou o governo, mas a ONU continua pressionando o governo brasileiro ou o Brasil a dar respostas no que se refere à violência policial, que a gente sabe que não é um assunto novo no país. Não é nada novo e, infelizmente, um escândalo, uma morte como a desse garoto de 14 anos e que parece normalizada no Brasil muitas vezes, né? Ganha manchete no momento ali do crime e depois fica para trás, se esquece, como se a morte de um garoto pobre fosse normal. Um garoto que não tinha qualquer envolvimento, segundo diversas testemunhas, com o crime, que não houve um confronto. Então, assim, normalizar a morte de um jovem pobre na periferia do Brasil não é algo que a gente possa aceitar de fato. Jamil, obrigada demais, viu? Boa Seguimos tarde juntos. Estamos juntos. Jamil. Um abraço. Beijo, querido.